Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os ouvintes, para todo mundo que já está ali no pré-carnaval. Vamos lá. Vamos lá, hoje a cereja do bolo parece dessa operação da Polícia Federal, né, Vera, com a divulgação desse vídeo, mostrando aquela reunião do então presidente Jair Bolsonaro com seus ministros, traçando um plano golpista de alguma ação ali antes das eleições, questionando mais uma vez a lisura das urnas eletrônicas, né? Tem uns personagens surpresa ali nessa gravação, né, Vera? A gente não sabia muito bem qual o conteúdo, hoje veio a público. Tem alguém que sai bem nessa fita ou ficou ruim para todo mundo que aparece no vídeo? Muito ruim para todo mundo, Carol, porque mesmo quem não tem falas golpistas, assiste a tudo impavidamente ali, passivamente, não toma nenhuma providência, não faz nenhum alerta de que talvez ali se estivesse incorrendo em alguns crimes, ou então, pelo menos, em maquinação de crimes. Então, fica ruim para todo mundo, eu acho que fica pior até para quem escuta aquilo e ainda quer se dizer democrata. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ali assistindo a tudo aquilo, e inclusive uma fala do então presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a PEC das bondades deveria ser suficiente para elegê-lo com até 70% de votos, mas que não iria acontecer, porque, segundo ele, haveria fraude. Então, dando claramente a conotação eleitoreira para uma aprovação de uma proposta de emenda à Constituição às vésperas da eleição, que custou muito dinheiro para os cofres públicos e que a gente vê não tinha nenhum objetivo de realmente atender a quem vinha sofrendo ainda com os efeitos da pandemia ou algo assim. Então, é uma reunião que, vista, né, assistida e ouvida na sua completude, mostra claramente que o intuito de Bolsonaro era achar qualquer saída que o impedisse de sair do poder, antes ou depois da eleição. E aí eles concentram esforços nessa ideia de que o melhor a fazer era virar a mesa, nas palavras do general Heleno, antes da eleição, porque depois haveria um caos social, um caos político, que então eles teriam de achar algum plano A, plano B, plano C, o que fosse, antes da realização das eleições. Então, isso significa, no limite, se tramar, inclusive, um plano para evitar a realização das eleições. O Eduardo Bolsonaro, em um dado momento, fala isso, que talvez não pudesse haver eleição se a eleição fosse passível de fraude lá atrás, não na reunião. Mas ele já fez uma live falando isso. Então, você vê que tudo isso estava na mesa, tudo isso estava na boca de autoridades do mais alto escalão e estava ali na ordem do dia. Ele praticamente pautou os ministros para acharem alguma bala de prata, para propagarem fake news sobre o processo eleitoral brasileiro e para se unirem até numa força-tarefa para tentar achar algo que comprovasse a fraude nas eleições, que comprovasse um conluio de ministros do TSE para favorecer o então candidato Lula e para prejudicá-lo. Enfim, toda a sorte de teorias da conspiração desfila ao longo de 1h30, sem que qualquer pessoa presente, do advogado-geral da União, passando pelo ministro da Justiça, controlador-geral da União, ninguém faz nenhum reparo de cunho legalista àquelas alucinações que são ditas ali. E agora, que crimes podem recair sobre os personagens desse vídeo, hein, Vera? Olha, eu tenho visto criminalistas falarem desde ontem, falaram bastante ao longo do dia de hoje, porque se está construindo uma tese na direita bolsonarista, segundo a qual qualquer alusão à ideia de se cometer um crime não pode ser punida, porque não significaria ali nenhum esforço para executá-lo, nem tentativa, mas apenas uma cogitação. Acontece que com o crime de abolição do Estado Democrático de Direito ou de tentativa de golpe de Estado é um pouco diferente, porque as simples maquinações e as conversas a respeito
já caracterizariam ali tentativa de golpe de Estado, segundo vários criminalistas que se manifestaram ao longo do dia. Eu pessoalmente conversei com o criminalista Davi Tangerino, ele fez uma live a esse respeito agora no fim da tarde também. Eu fiz questão de consultá-lo a respeito de quais crimes poderiam estar ali dispostos, e ele mostrou que a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, aprovada em 2021, configura vários dos crimes que estariam postos no cardápio ali da reunião e aquelas outras conversas depois da eleição, que também são mostradas na etapa de ontem da operação da Polícia Federal, Carol. Então, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, abolição violenta e golpe de Estado estão ali tentados e urdidos, segundo a maioria dos criminalistas que se manifestaram a respeito disso desde ontem. Agora, Vera, essa fase das investigações certamente vai pautar o noticiário e vai pautar Brasília nas próximas semanas, né? A oposição ainda vai ter força para seguir pressionando o presidente do Senado, sobretudo em relação àquela pauta que restringe os poderes do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que eles não vão desistir, Carol. O fato de ter atingido o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai ser o que vai dar ali o discurso de que se trata de uma perseguição política, porque eles vão dizer, se foi tentativa de golpe de Estado, que o maior partido da oposição tem a ver com isso, o que a gente tem a ver com isso, estão querendo extinguir o PL, caçar o registro do PL. Todo o discurso, a partir do início da semana que vem, vai vir nessa linha, de tentar dizer que se está em busca de criminalizar o PL, extinguir o partido e, com isso, abolir qualquer oposição no país. O discurso de ontem do general Mourão já abordava um pouco esse aspecto. Hoje ele fez lá uma fala negando que tenha instado as Forças Armadas a reagirem, a não cumprirem nenhuma decisão, etc. Mas a gente ouviu o discurso aqui no Viva Voz ontem. Mas ele também tem esse aspecto aí de tentar mobilizar a oposição dentro do Congresso, mantê-la mobilizada de alguma maneira. Então, eu acredito que eles não vão desistir, mas eu acho que eles perdem um pouco a interlocução com o Rodrigo Pacheco, pelo fato de que ele, inclusive, figurava na primeira minuta de uma decretação ali de golpe ou de estado de sítio, ou do que quer que fosse. Seu nome foi retirado a pedido do Bolsonaro, mas ele está atento a isso, deu uma declaração ontem bastante dura em relação a isso, então talvez o Rodrigo Pacheco deixe de ser um aliado como ele vinha sendo na tentativa de construir uma candidatura de consenso, inclusive a sua própria sucessão, então atrair o PL para a canoa do senador Davi Alcolumbre e tal. Ele talvez breque um pouco esses sinais que ele vinha fazendo na direção da oposição e de que iria assim seguir com alguma pauta ali para contenção do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver como o Rodrigo Pacheco vai reagir nos próximos dias. É um personagem também a ser monitorado. E essa bomba atômica que caiu em Brasília foi tão poderosa que a gente acabou até deixando de acompanhar outra novela sobre a qual vínhamos falando diariamente, que é a briga entre Arthur Lira e o governo. A semana termina com tudo resolvido. Hoje teve um café da manhã do Lira com Lula, né? Teve, lembra? Eu falei quando eu estive em Brasília que eles estavam tentando articular esse encontro tete-a-tete dos dois. De fato, aconteceu, o presidente voltou de viagem, eu disse que seria na sexta, provavelmente. Ocorreu. O que eles acertaram ali de uma maneira bem provisória, Carol, é que, por hora, o interlocutor do presidente da Câmara para assuntos aí, tanto de recomposição de recursos de emendas como de pauta, passa a ser o ministro-chefe da Casa Civil. Eu digo que é um arranjo provisório porque ele não pode se perpetuar, ele causaria um extremo mal-estar ali pelo fato do articulador político deixar de ser um interlocutor para esse caso. É como se alguém falasse, não, a gente não quer mais suas colunas aqui na política, você vai passar a publicar ali, sei lá, artes e espetáculos. Eu não entendo nada disso, eu ia ficar ali meio quieta.
E o que faz um articulador político que não conversa com o presidente da Câmara? Muito pouca coisa. Então, eu acho que é uma coisa, enquanto durar ali o mal-estar, o mau humor do Lira, mas que depois vai ter de ser recomposto aos poucos. O que eles imaginavam era que depois de se encontrar com o Lula, o Lira ia baixar o tom e aos poucos ia voltar a conversar com o Alexandre Padilha. Então, vamos ver se as próximas semanas se encarregam de retornar, regressar à normalidade nessas questões. Na agenda, no que se refere ali a parte de realmente projetos, etc., não senti nenhuma mudança desde que eu saí de Brasília. Voltei a fazer uma ronda hoje, segue aquela ideia de dividir a MP em uma MP e um projeto de lei, e o ministro Fernando Haddad ainda disposto a insistir em terminar com o programa para o setor de eventos, que é o PERSE, mesmo com uma mobilização intensa que está havendo. Quando eu voltei de Brasília, no meu voo, tinha várias pessoas com camisetas, selos, aquele sinal de uma mobilização de lobista mesmo, de pessoas em defesa do PERSE, sim ao PERSE, etc. Então, isso aí vai se repetir nas próximas semanas. A gente sabe que quando esses lobbies chegam em Brasília, eles ficam querendo pegar os deputados, insistir nos temas, mas a Fazenda está convicta de que esse programa já cumpriu o que ele tinha de cumprir e que ele é uma peneira para fraudes e para desvio e para lavagem de dinheiro. Então, por mais que os clamores sejam muitos e que haja muitos deputados interessados nisso, seja porque atendem a amigos que têm empresas de evento, seja porque muitos deputados também acabaram montando empresas de evento na esteira desse projeto, como me contaram em Brasília, essa pressão vai continuar. E o Lira está ali encabeçando, ele está advogando a favor desse setor, porque um dos principais aliados dele, que é o deputado Felipe Carreiras, é o relator da matéria e tem muito interesse nela. Vamos com música pra gente sextar nesse pré-carnaval aí? Carnaval já, Vamos, né? Sim. 6 Carnaval já. Carnaval. Você já está aí a rigor, eu vou sair daqui, vou ficar também a caráter, porque eu estou na Bahia, estou em Salvador, ó, já começou aí beleza. A música. E hoje, certamente, eu não escaparei desse hit, que é um dos principais do Carminal, que é o Macetando, com a Ivete, a Ludmilla. E talvez também tenha uma correlação política ali, né? Porque alguém macetou bastante aí nesse fim de semana. Quem é que está no comando macetando, Vera? Fica aí essa questão. Fica essa questão para ir para o nosso ouvinte, né? Vamos ouvir. Manda beijinho pra quem tá filmando, Vera. Quem tá filmando a reunião golpista? O Ender Salles aí no nosso caso. Minha amiga. Naquela beijo, não sei. Vera, não, mas carnaval. Não, aí só esse parênteses, né? Que tem um momento maravilhoso, já pro final, que eu peço pro ouvinte ver, porque o CGU fala assim, isso não tá sendo filmado, não, né? Aí o Bolsonaro fala assim, não, só a minha fala foi filmada. E o resto não, mas ali a galera já tinha proposto mundos e fundos, tudo filmado, e eles achando que não tava, mas enfim. Beijinho pra quem filmou. Bizarro. Beijo, bom carnaval. Tchau, beijo.